Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade no conteúdo da nossa última aula online, que são as cartas de reclamação. Para começar, nós vamos fazer a correção da página que eu pedi para vocês fazerem no final da nossa aula e depois iremos também fazer a correção das atividades do LIPA, que são atividades muito parecidas com o que a gente fez na nossa aula online de segunda-feira. Então, vamos lá. Na nossa última aula online, nós fizemos até a página 46 juntos e eu pedi para vocês tentarem fazer a 47 sozinhos. Então, nós vamos começar a correção agora. Então, o primeiro exercício que vocês tinham era a tarefa 13, em que pedia para vocês relerem o trecho da carta que nós lemos da Fernanda, que é: solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. A primeira questão é: a palavra que está destacada, essa palavra que está em negrito, que é prezados, ela está indicando um adjetivo ou um vocativo? Sendo assim, para a gente decidir, escolher e entender se é um adjetivo ou um vocativo, é importante a gente lembrar o que é cada um deles, né? Então, eu coloquei aqui primeiro para vocês a definição de um adjetivo. Então, o adjetivo é quando uma palavra variável em gênero, número e grau para caracterizar um substantivo, ou seja, ele vai acrescentar uma qualidade, alguma questão no substantivo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Então, no caso, essas palavras da primeira tabela seriam os substantivos e aqui do lado seriam os adjetivos, ou seja, as palavras que estariam acrescentando uma qualidade, um estado, um modo de ser, um aspecto ao meu substantivo. Então, o homem bom, ou até mesmo o inverso, um homem ruim, uma pessoa alta, uma pessoa doente, uma pessoa alegre. Então, todas essas características que eu acrescento a essa pessoa, eu estou falando de adjetivos. Uma mulher honesta, aqui poderia ser um outro adjetivo. Uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher legal. Então, tudo isso que eu acrescento ao meu substantivo, nós vamos chamar de adjetivo. Ou seja, nós estamos acrescentando uma qualidade, um estado, um modo de ser ou um aspecto para esse substantivo. Então, isso acontece na palavra que está em destaque. Já o vocativo, que nós vimos recentemente em uma das nossas aulas, é quando nós usamos um termo, né, que ele serve para chamar, invocar uma pessoa, um objeto, é quando a gente quer se referir diretamente a alguém na nossa frase, no nosso texto. Então, é um termo que serve somente para chamar e invocar um ser, podendo vir procedido de interjeição e caracterizando-se pela entoação exclamativa. Então, por exemplo, temos aqui, ó, Deus, me ajude. Amigas, vamos à praia. Então, queridos alunos, olhem aqui. Então, quando a gente vai escrever uma carta, quando a gente vai escrever um e-mail, a gente coloca o nome da pessoa. Então, por exemplo, boa tarde, vírgula, Juliana. Ou seja, eu estou invocando a Juliana, estou mostrando que a minha carta está destinada a Juliana. Então, é um vocativo, ele está invocando com quem eu estou falando. Então, se a gente parar para observar aqui, prezados, ou seja, é um adjetivo ou é um vocativo? Então, é um vocativo, por quê? Aqui ela está falando, né, com uma equipe, ela não está falando com uma pessoa específica, ela não sabe o nome das pessoas, a não ser que ela já estivesse conversando com alguém, então ela poderia ter colocado o nome da pessoa. Mas como ela mandou sem saber o nome de alguma pessoa, ela colocou de modo geral. Para a pessoa que estiver lendo, ela quer fazer essa reclamação, né? Não é um adjetivo, ela não está acrescentando uma qualidade ao substantivo. Não tem um substantivo aí para ela estar falando que é um adjetivo. Então, a primeira questão é um vocativo, ou seja, está destacado para quem ela está falando. Já no item 14 está falando que, além da indicação da data, há também a hora. Por que vocês acham que essa informação consta na carta?
Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava na nossa aula online, eu falei que provavelmente esse e-mail ela mandou por algum meio virtual, ou seja, foi um e-mail, foi em algum site. Quando nós escrevemos um e-mail em algum recurso tecnológico, automaticamente, quando a gente manda uma mensagem, já gera não só a data, como o horário que eu enviei também. Então, quando a pessoa recebe o meu e-mail, por exemplo, lá vai ter o horário em que eu mandei essa mensagem. Então, provavelmente, essa carta ela foi enviada por um meio eletrônico. Por isso que, além da data, ela também tem o horário que ela escreveu essa reclamação. Coloquei, então, aqui para vocês um exemplo de uma resposta que, por ser uma publicação em um site, ao gravar a reclamação, é comum o sistema marcar o horário do registro. Por quê? Em alguns casos, essa informação é muito importante. Então, por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, se a gente pensar no vazamento de gás, é um vazamento muito perigoso, né? As pessoas que estão perto podem correr risco de vida. Então, algumas situações é muito importante ter o horário, né? Para saber quando a pessoa reclamou, para poder tomar uma providência de imediato. Então, geralmente, quando se trata de reclamações, emergências, é importante não saber só o dia, como o horário que está acontecendo, para que alguém vá lá e resolva aquele problema de imediato, né? Algumas coisas a gente pode esperar para resolver, porém tem coisas que não dá para acontecer isso. Então, é muito importante ter o registro do horário em algumas situações. Agora, nosso item 15 está pedindo para a gente reler mais um trecho dessa carta. Então, o finalzinho da carta falava: aguardo o retorno, ATT, que eu expliquei para vocês que era atenciosamente, Fernanda. A palavra em destaque é uma abreviação de atenciosamente. Que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado para se despedir? Então, a gente sabe que aqui é a despedida dela da carta, né? Ao final da carta. Então, quais outras expressões a gente pode usar para se despedir em uma carta, seja ela de reclamação ou não? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns dos exemplos de algumas expressões que ela poderia ter usado. Vocês podem também ter colocado outra, porque eu coloquei até aqui, etc. Porque não são só essas as expressões. Então, ela podia colocar cordialmente, Fernanda, até logo, Fernanda, grata, obrigado, que a gente geralmente usa muito, né, no final, obrigada. Então, são algumas das expressões que ela poderia finalizar essa carta. E uma informação que é interessante, que poucas pessoas sabem, que esse ATT é o mais comum, que as pessoas usam muito, mas está errado. O correto de usar atenciosamente é AT.TE. Então, atenciosamente. Então, a abreviação correta da palavra atenciosamente seria essa, não essa. Porém, praticamente todo mundo só usa ATT. Logo abaixo, nós tínhamos um lembrete em que falava que a carta de reclamação que a Fernanda escreveu ao DAEB foi postada no site Reclame Aqui de Serviços Públicos, a qual permite que qualquer cidadão exponha, por meio de um texto em formato de carta, uma reclamação a respeito de um serviço público. Ou seja, ela escreveu em um lugar em que qualquer um pode ir lá e relatar algum problema que tenha relação com o serviço público, ou seja, que é de interesse de todos. No item 16, ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Então, primeiro, o que é uma atitude cidadã? Ela mostrou uma preocupação não só com ela, mas com o meio ambiente, com outras pessoas. É isso que esse item perguntava para vocês. Então, ter uma atitude cidadã é pensar não só em si, é pensar no conjunto, na cidade em que eu moro, as pessoas que vivem nela, o ambiente que está nela. Ou seja, eu faço parte de uma cidade, de um estado, de um país, e eu sou um cidadão, eu faço parte de tudo isso. Então, eu preciso contribuir de alguma forma para que tudo funcione bem. Então, a atitude dela foi muito boa. Por quê? Ela avisou um problema que podia causar vários problemas para muitas pessoas, como no caso de acidentes, fora o desperdício de água, né? Que a gente sabe que em muitos lugares tem a escassez de água, então
ela mostrou várias atitudes. Ela apontou todos os problemas que aquela situação estava causando e ela queria que resolvessem aquilo, né? Então, sim, ela fez a parte dela. Ela poderia ter passado, ignorado e deixar que alguém vai e resolva, só que não. Ela foi lá, foi no site, fez a reclamação para que tomasse uma providência. Coloquei então aqui para vocês uma opção de resposta. Sim, ela apresentou uma atitude cidadã porque ela sinalizou as consequências do desperdício de água para a sociedade em razão desse vazamento. Então, a sua atitude é cidadã, pois revela uma preocupação com o bem-estar social, ou seja, ela estava preocupada com que tudo aquilo, que aquela situação poderia causar para várias pessoas. Então, ela teve uma atitude cidadã, uma ótima atitude. Parte da nossa aula de hoje, nós vamos pegar o LIPA. Nós iremos fazer a correção da página 21, 22 e 23. Então, na página 21, começamos com um novo tema, que é o novo conteúdo que nós estamos trabalhando, que continua falando da carta pessoal de reclamação. Então, a gente vai ter aqui no item 1 mais uma matéria em que vai continuar a falar sobre algumas questões que envolvem reclamações. Então, o título é Lixo nas ruas. A falta de contêineres para o lixo residencial nas ruas da periferia é disparado o principal assunto das mensagens das crianças e adolescentes que participam do projeto de cidadania desenvolvido pela Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa, da Vila Formosa, em Sorocaba. Dentro da disciplina Juventude em Ação, os estudantes com idades entre 11 e 14 anos foram estimulados a conversar com os moradores dos seus bairros e familiares e expor os problemas das suas comunidades em cartas ao jornal. Ao publicá-las, o Cruzeiro do Sul estimula esse exercício de cidadania e protagonismo juvenil. Lixo nas ruas 1. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção, espero que atendam ao meu pedido. Aí não tem o nome, né, por ser uma criança, mas ele tinha 14 anos. Outra carta. Lixo nas ruas 4. Caro responsável, quero reclamar sobre o lixo em meu bairro. Cláudia Signorini Ribeiro, o recolhimento de container está trazendo problemas. O caminhão passa de segunda, terça e sexta, os vizinhos deixam o lixo mais cedo na rua e assim os cachorros espalham tudo, o que torna a situação desagradável. E para melhorar isso, poderia haver mais organização na coleta. Agradeço a atenção, L, 11 anos. Então, o que a gente percebe aqui nesse texto é, primeiro, nós temos uma atividade proposta pela disciplina Juventude em Ação, em que juntou vários jovens entre as idades de 11 e 14 anos para falar sobre alguns problemas em que tinha no bairro deles. Então, o principal problema que eles conversavam era sobre o lixo, a quantidade de lixo na rua, como o armazenamento, a coleta estava fazendo de uma forma que não estava bom para aquele bairro, para aquela cidade. Então, as crianças tiveram que se reunir com familiares, com moradores dos bairros, para ver o que precisava melhorar naquele bairro, naquela situação. Então, aqui nós temos depois 2 exemplos de cartas de 2 alunos diferentes, em que falam de 2 problemas específicos que aconteciam sobre o lixo. Então, um falava sobre o lixo acumulado, então ele falava que precisava ter mais latões para as pessoas terem onde colocar esse lixo, e já o outro estava falando que as pessoas acabam colocando lixo muito antes da coleta passar, então ficava muito tempo aqueles sacos de lixo lá, então se algum animal passava pela rua, acabava rasgando, espalhando lixo, então são 2 situações em que tinha lixo espalhado pelas ruas. Então, a primeira pergunta que vocês têm no item 2 é perguntando para que serve uma reclamação. Então, quando a pessoa pensa em fazer uma reclamação, o que motiva ela a isso? Uma reclamação sempre vai partir por algo que não está agradando. Então, algo que eu esperava e que não está acontecendo.
seja pela qualidade de um serviço que precisa ter, seja pela compra de um produto que veio errado, que veio quebrado. Então, é quando eu espero algo que não acontece. E eu me sinto prejudicada por isso. Então, eu pago por uma coisa e não tenho o retorno. Então, eu estou sendo prejudicada. Ou comprei uma coisa e veio quebrada, me senti prejudicada. Vazamento de água, estou me sentindo prejudicada por quê? Não é só uma questão pessoal, é uma questão social. Então, é tudo aquilo que me afeta de alguma maneira. Então, uma opção de resposta nesse item 2 é para que a pessoa que se sente prejudicada pela qualidade de um serviço ou de algum produto, ela possa expressar o seu ponto de vista e solicitar uma solução para o problema apresentado. Então, é muito importante, quando você fazer uma reclamação, você ter argumentos. Lembra que a gente fez lá um texto argumentativo? Por exemplo, eu comprei algum objeto, chegou na minha casa e eu mando um e-mail reclamando que eu não quero aquele produto. Mas a pessoa precisa saber por que eu não quero aquele produto, né? Preciso ter argumentos, expressar o meu ponto de vista. Porque não chegou o que eu esperava, não era o que tinha sido, que estava no anúncio, chegou quebrado. Então, assim como a Fernanda fez lá na carta que a gente viu no nosso LIP, ela falou os problemas que aquilo estava causando. Não estava querendo, eu só quero que conserte a água. Já é muita coisa. Mas ela trouxe argumentos. Por quê? Pode causar acidente, é desperdício de água, está dando muita sujeira. Então, ela argumentou o porquê que aquilo lá tinha que não ser só resolvido, como urgência. Então, toda vez que você vai fazer uma reclamação, você tem que dar o seu ponto de vista, o porquê que aquilo não te agradou. Na nossa próxima página, na página 3, está perguntando qual é o assunto das cartas de reclamação. Então, essa nova carta de reclamação que nós estamos vendo é sobre o lixo nas ruas. Então, o principal problema é o lixo nas ruas. 4. Onde as cartas foram publicadas? As cartas foram publicadas no jornal Cruzeiro do Sul. Lá no início do texto, falava aqui, ó. Problema das pessoas em cartas ao jornal. Então, foi no jornal da própria cidade que estava acontecendo essas situações. As cartas de reclamação foram escritas por estudantes, jornalistas ou representantes comunitários. Então, como a gente viu, foi uma atividade escolar, de um projeto, né? Então, quem estava escrevendo eram as próprias crianças. Então, eram estudantes. 6. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Qual é o nome dessa escola? Então, a escola que organizou esse projeto foi a Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa. Todas essas informações era só ter buscado lá no texto, lá em cima. B. Onde essa escola está localizada? Aí precisava responder tanto o bairro como a cidade. O bairro era na Vila Formosa e a cidade de Sorocaba, aqui em São Paulo. Onde a sua escola está localizada? Então, o bairro, né? O bairro da nossa escola é o Moinho Velho. Algumas pessoas falam Sacomã, mas o bairro mesmo é o Moinho Velho. E a cidade em São Paulo. 7. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro? Como você chegou a essa conclusão? A resposta correta é que não. Por que a gente sabe que não? Porque o autor da primeira carta, ele falou o bairro que ele morava, que era o bairro Atílio Silvano. E no segundo ele também falou o bairro, que era Cláudia Signori Ribeiro. Ou seja, eles colocaram os bairros. Então a gente já sabe que não é o mesmo bairro, porque nomes diferentes, bairros diferentes. 8. Essa era uma questão mais pessoal. Então eu perguntava na opinião de vocês quem é que deveria receber essas cartas, ou seja, quem seria o destinatário dessas cartas de reclamação. Então, espera-se que vocês concluam, né, que eles deveriam mandar para a prefeitura da cidade em que eles moram, né, que são os responsáveis pela limpeza pública para manter a manutenção da nossa cidade. Ou seja, quando a gente tem uma reclamação específica do nosso bairro, da nossa cidade, a gente tem que mandar para o órgão público que cuida disso. Então, nesses casos, eles teriam que mandar
para a prefeitura aqui de São Paulo, já que eles são de Sorocaba, aqui em São Paulo. Aqui, se acontecesse com a gente também, a gente teria que mandar para a prefeitura de São Paulo, sempre para o órgão responsável pela nossa cidade. Hoje, na página 23, é o momento da gente colocar em prática tudo isso que a gente vem estudando nessas últimas aulas. Então, o primeiro exercício 9, ele é pessoal. Vocês têm que fazer uma pesquisa sobre os serviços de limpeza aqui na nossa cidade. É muito mais interessante se vocês fizerem do bairro específico de vocês. Se tiver uma situação que é perto da casa de vocês, vai ficar muito mais interessante. Então, vocês vão pesquisar um pouco sobre o serviço de limpeza. Como está a limpeza nas nossas ruas? Como é o serviço de coleta de lixo? Então, vocês vão pesquisar o mesmo assunto em que os alunos da escola que fez as publicações para o jornal tiveram que pesquisar. Só que a gente vai pesquisar na nossa cidade, no nosso bairro, ou seja, perto das nossas casas. Depois disso, vocês precisam definir a solicitação e a justificativa. É muito importante, quando a gente está fazendo uma reclamação, falar o porquê que a gente está fazendo essa reclamação, né? Ou seja, a justificativa. Então, por exemplo, na minha rua, na esquina da minha rua, as pessoas estão acumulando lixo, está com muito lixo acumulado, então eu preciso que retire aquele lixo. Então, a solicitação é o meu pedido para que venha alguém da prefeitura para tirar aquele lixo. A justificativa, por quê? Está ocupando toda a calçada, está causando mau cheiro, está atraindo animais, os animais estão espalhando lixo, pode causar doenças. Então, eu posso, a partir da minha solicitação, trazer o porquê que eu quero que isso aconteça. Ou seja, vou justificar o meu pedido. Para depois vocês seguirem todas as informações que tem aqui sobre uma carta de reclamação. Aqui no item 11, aponta para vocês tudo que é necessário nessa carta. Então, começando sempre o nome da cidade e a data da escrita da carta. Ou seja, o dia que vocês estão escrevendo essa carta de reclamação. O nome do destinatário. Como a gente está falando de serviços públicos, é para quem se destina essa carta. Ou seja, para a prefeitura. Prefeitura da onde? De São Paulo. Então, vocês vão escrever o destinatário. Iniciar a carta com uma saudação, como prezados, caros, ou seja, como se fosse um oi, né? O início, uma saudação. Depois que venha o corpo da carta mesmo, que é onde vocês vão colocar tanto a solicitação como a justificativa e o que mais vocês acharem necessários para justificar essa insatisfação de vocês, para que tenha uma melhora no serviço de limpeza da nossa cidade. Terminou de escrever a carta, não pode esquecer da despedida. E, por último, muito importante, assinar a carta, ou seja, colocar o nome de quem escreveu. Vocês têm disponível no material de apoio de vocês um espaço para vocês fazerem essa carta. Então, vocês podem fazer nesse material de apoio, tirar foto e me enviar lá pelo Teams, ou vocês já podem fazer digitalizado no Word, como vocês já estão acostumados, e também mandar pelo Teams. Então, se vai ser escrito à mão ou se vai ser virtualmente, vocês que vão escolher, tá? Os dois jeitos eu vou aceitar. Vou mostrar para vocês agora aonde que vocês vão enviar. Quando vocês abrirem a página do Teams de vocês, vocês vão aqui em tarefas. Em alguns aplicativos aparece como atribuições, tá? Mas é a mesma coisa, o desenho vocês vão ver que é igual. Principalmente quando às vezes iPad, celular, aí é diferente alguns nomes, alguns recursos. Mas, de modo geral, é tarefas. Quem estiver pelo computador, pelo notebook, vai estar tarefas. Aí vocês vão clicar, selecionar a turma de vocês. E aqui aparece já todas as atividades, as tarefas que vocês precisam entregar. Então, olha aqui o nome, Carta Pessoal de Reclamação. Vocês vão clicar aqui na carta pessoal de reclamação. Tem que tomar cuidado para enviar a atividade na pasta certa, para depois não ter confusão, tá bom? E aqui vocês vão carregar, vocês vão postar a atividade de vocês, tá bom? Então, é por esse caminho aqui em tarefas que vocês vão entregar. Não é por e-mail, não é pelo chat. É direto em tarefas, ok?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Até a próxima aula. E um grande beijo. Até mais.